Quantas vezes você já foi dominado por suas emoções e tomou decisões impulsivas? Seja a raiva, o medo ou a ansiedade, as emoções descontroladas nos afastam da clareza e nos levam a caminhos que muitas vezes não nos beneficiam. A verdade é que, em momentos de crise, agir com razão é o que nos mantém firmes e nos guia a tomar decisões mais sábias e equilibradas. Mas como desenvolver essa habilidade? A filosofia estoica nos ensina que viver pela razão é uma das virtudes mais elevadas que podemos alcançar. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, acreditavam que a verdadeira sabedoria vem quando conseguimos silenciar as emoções desenfreadas e permitir que a razão, e não o impulso, conduza nossas ações. Quando agimos com a mente calma e racional, nos tornamos menos suscetíveis às circunstâncias e mais capazes de controlar nosso destino. O tema central desta mensagem é exatamente isso: a importância de agir com a razão em todas as situações. Agir com razão não significa ser frio ou distante, mas sim ter o discernimento de não deixar que as emoções controlem nossas decisões. Isso nos permite tomar ações ponderadas e, acima de tudo, eficazes. Hoje veremos 7 lições poderosas do estoicismo que vão te ajudar a desenvolver a habilidade de agir com racionalidade em qualquer situação. Prepare-se para aprender como treinar sua mente para ser mais forte que suas emoções. E ao final desta mensagem, você terá uma nova perspectiva sobre como enfrentar os desafios da vida com sabedoria. Comente agora nos comentários: agirei com razão. Para firmar um compromisso a partir de hoje, e não se esqueça de deixar um like caloroso e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, junte-se a nós nessa jornada de autocontrole e clareza mental. Vamos lá então para a primeira poderosa lição? 1. Entenda que você controla apenas a si mesmo. Um dos princípios mais fundamentais do estoicismo é a ideia de que o único verdadeiro controle que temos é sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. Isso pode parecer simples à primeira vista, mas quando refletimos mais profundamente, percebemos o quanto nossa mente se engana ao tentar controlar o que está fora do nosso alcance. Quantas vezes você já ficou frustrado porque algo não saiu como planejou? Talvez o comportamento de alguém, o resultado de uma situação ou até mesmo um evento inesperado. Nessas situações, esquecemos a lição mais importante: só podemos controlar a nossa própria mente. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmava com frequência que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretamos. Ele dizia que devemos focar no que está dentro do nosso controle, nossas reações e julgamentos, e aceitar o resto com serenidade. Isso não significa que devemos ser passivos ou indiferentes, mas sim que precisamos reconhecer onde realmente temos poder. A chave está em entender que a nossa paz interior depende da nossa capacidade de controlar a nós mesmos, não o mundo ao nosso redor. Pense em quantas vezes você tentou mudar algo ou alguém sem sucesso. Talvez fosse o comportamento de um amigo, as atitudes de um parceiro ou até o trânsito caótico da cidade. Nessas situações, a frustração muitas vezes surge porque colocamos nossa energia em algo que, na verdade, nunca esteve ao nosso alcance. O estoicismo nos ensina a redirecionar essa energia para onde ela realmente faz a diferença: em nós mesmos. Um exercício poderoso que você pode começar a praticar é, diante de qualquer situação estressante, perguntar-se: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, a próxima pergunta deve ser: como posso controlar a maneira como reajo a isso? Essa simples reflexão muda a forma como você lida com desafios, trazendo uma sensação de alívio e clareza. Quando percebemos que o controle está em nossas reações e não nas circunstâncias, somos libertos da ansiedade e da frustração. Marco Aurélio, o grande imperador romano e filósofo estoico, aplicava essa lição em sua vida cotidiana. Ele enfrentou guerras, perdas e desafios imensos, mas sempre voltava ao princípio fundamental de que, embora não pudesse controlar os eventos, poderia controlar suas respostas a eles. Ele acreditava que nossa mente é uma fortaleza que ninguém pode invadir, a menos que permitamos. A verdade é que o mundo ao nosso redor é caótico e imprevisível. As pessoas vão decepcionar,
situações vão fugir do controle e obstáculos inesperados surgirão. No entanto, como você escolhe lidar com esses acontecimentos define quem você é. Ao internalizar a ideia de que você só controla a si mesmo, você começa a viver com mais leveza e propósito. Imagine a liberdade que vem ao parar de tentar controlar os outros e, em vez disso, focar na sua própria paz e clareza mental. Então, na próxima vez que algo te irritar ou frustrar, respire fundo e lembre-se: o que está fora de você não pode ser controlado. O que você pode controlar é a sua atitude. Ao praticar essa lição diariamente, você começará a notar uma mudança profunda na forma como lida com os desafios da vida. As emoções que antes dominavam suas reações agora serão substituídas pela calma e pela razão. 2. A emoção é temporária, a razão é duradoura. Quantas vezes você tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? Talvez tenha sido uma palavra dita em um momento de raiva, uma escolha precipitada movida pelo medo ou até uma reação exagerada causada pela ansiedade. Todos já passamos por isso, e é aí que a filosofia estoica nos oferece uma das lições mais valiosas. As emoções são passageiras, enquanto a razão é o que nos mantém firmes e inabaláveis ao longo do tempo. As emoções são respostas instantâneas e temporárias às nossas interpretações da realidade. Elas surgem com força, tomam conta de nós por um momento e depois se dissipam, deixando um rastro de consequências que muitas vezes são difíceis de reverter. Mas o que aconteceria se no meio dessa tempestade emocional você conseguisse se ancorar na razão, lembrando-se de que a emoção vai passar? A verdade é que a emoção pode ser uma excelente serva, mas uma péssima governante. Quando permitimos que ela controle nossas ações, estamos entregando o poder que temos sobre nossas vidas a algo que é, por natureza, instável e efêmero. Pense nisso. Quantas vezes uma explosão de raiva resultou em uma decisão que você não teria tomado se tivesse esperado alguns minutos? Quantas vezes o medo te impediu de seguir em frente, mesmo sabendo que a razão apontava um caminho seguro? Os estoicos sugerem um exercício simples, mas poderoso. Quando sentir uma emoção forte, não reaja imediatamente. Dê um passo atrás, respire fundo e pergunte-se: essa emoção vai durar? E se eu esperar, ela ainda terá o mesmo peso? A prática de adiar a reação emocional, mesmo por alguns minutos, é o que dá espaço para a razão tomar as rédeas da situação. Marco Aurélio nos aconselha a lembrar que as coisas externas não perturbam as pessoas, apenas os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, a raiva, o medo, a tristeza são apenas interpretações emocionais temporárias. Quando você se apega à razão, percebe que pode observar essas emoções sem deixar que elas dominem suas ações. É como assistir a uma tempestade do lado de fora de uma casa segura. Você vê a fúria da natureza, mas sabe que está protegido. Além disso, as emoções têm o poder de nos enganar. Elas distorcem nossa percepção da realidade e, muitas vezes, nos levam a exagerar a gravidade de uma situação. A razão, por outro lado, é constante. Ela nos permite ver as coisas com clareza e nos dá a perspectiva necessária para tomar decisões ponderadas. Quando você age com base na razão, suas escolhas são mais sustentáveis e suas ações mais alinhadas com seus valores. Agora, imagine se você pudesse aplicar essa sabedoria em sua vida cotidiana. Na próxima vez que sentir uma onda de raiva, pare. Não diga nada. Não faça nada. Apenas observe a emoção surgir e depois desaparecer. E quando ela passar, você verá que a razão, sempre paciente, estava ali, esperando para te guiar na decisão certa. Essa prática, repetida ao longo do tempo, transforma sua relação com suas emoções. Elas não desaparecem, mas perdem o poder de controlar suas ações. 3. Faça da lógica sua melhor amiga. A lógica é o pilar central de uma vida guiada pela razão. No estoicismo, ser guiado pela lógica significa utilizar a mente de forma clara e objetiva, separando os fatos das interpretações emocionais. Quantas vezes você já percebeu que agiu com base em uma suposição ou um medo irracional, apenas para descobrir mais tarde que a realidade era muito menos dramática do que você imaginava?
É aqui que a lógica entra como uma amiga poderosa. Ela nos ajuda a ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções criadas pelas emoções. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos ensinaram a utilizar a lógica como uma ferramenta para analisar as situações de maneira racional. Isso significa que, antes de agir ou reagir, devemos nos perguntar: o que é verdadeiramente real aqui? A lógica nos ajuda a discernir entre os fatos e as emoções, evitando que sejamos arrastados pelas ondas do desespero, do medo ou da raiva. Ela nos permite focar no que realmente importa e descartar o que é desnecessário. Por exemplo, imagine que você esteja enfrentando uma situação desafiadora no trabalho. Seu primeiro impulso pode ser o de se preocupar, pensar que as coisas estão fora de controle ou que seu desempenho está sendo mal avaliado. Mas, ao aplicar a lógica, você pode parar e perguntar: qual é a verdade objetiva dessa situação? Talvez você perceba que o que está sentindo é fruto de uma percepção distorcida. Talvez a pressão que você sente seja autoimposta e não tenha fundamento na realidade. Quando você adota essa mentalidade lógica, os medos irracionais perdem força e a clareza começa a surgir. A lógica também é crucial quando se trata de tomar decisões importantes. Muitos de nós agimos impulsivamente, baseados em uma emoção do momento. Mas as decisões realmente sábias são aquelas que são ponderadas e analisadas de forma lógica. Quando você se encontra em um dilema, faça perguntas a si mesmo como: quais são os fatos comprováveis? O que está em jogo aqui de verdade? Srenia, essa decisão se baseia em uma emoção passageira ou em uma necessidade real? Ao se acostumar a utilizar a lógica em vez da emoção, você começa a tomar decisões que são mais sustentáveis e que trarão resultados melhores a longo prazo. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre o uso da lógica como guia para a vida. Ele via a lógica como uma forma de manter a mente imperturbável diante dos desafios. Para ele, viver com razão significava observar cada situação sem permitir que os impulsos emocionais nublassem o julgamento. Essa prática constante de aplicar a lógica em cada decisão é o que moldou sua liderança sábia e eficaz. Mas ser guiado pela lógica não significa ignorar as emoções. Pelo contrário, é uma forma de reconhecer que as emoções existem, mas que não devem ser os fatores determinantes nas suas ações. A lógica nos ajuda a encontrar um equilíbrio entre o sentir e o agir, permitindo que sejamos mais racionais sem suprimir completamente nossas emoções. Pense em quantas vezes, ao longo da sua vida, você já tomou decisões no calor do momento, apenas para depois perceber que, com um pouco de reflexão, poderia ter escolhido um caminho melhor. A prática de parar, analisar e questionar é o que nos transforma em seres mais racionais e menos impulsivos. Isso não significa que você nunca sentirá emoções fortes. Elas fazem parte de quem somos, mas que você saberá como usá-las a seu favor, em vez de ser controlado por elas. 4. Não reaja, responda. A diferença entre reagir e responder é sutil, mas profundamente transformadora. Quando reagimos, estamos permitindo que as emoções no calor do momento tomem conta de nós. A reação é imediata, muitas vezes impulsiva e quase sempre cheia de arrependimento. Responder, por outro lado, é um ato de autocontrole. Significa dar um passo atrás, refletir e escolher a melhor forma de lidar com a situação. O estoicismo nos ensina que, para viver de maneira equilibrada e sábia, devemos sempre buscar responder e não reagir. Epicteto foi um dos grandes defensores dessa ideia. Ele nos lembra que, diante de qualquer evento, sempre temos uma escolha sobre como vamos reagir. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar nossa resposta a isso. Isso é o que diferencia uma pessoa sábia de uma pessoa impulsiva. A sabedoria está em perceber que a reação automática raramente nos leva ao melhor resultado, enquanto a resposta ponderada abre portas para soluções mais racionais e eficazes. Pense na última vez que você se viu em uma situação emocionalmente carregada, uma discussão, uma frustração no trabalho ou até mesmo um mal-entendido com um amigo. Qual foi sua primeira reação? Se foi algo impulsivo, como uma palavra ríspida ou uma decisão precipitada, você não está sozinho. Todos nós já passamos por isso. Mas agora imagine se, ao invés de reagir,
você tivesse dado um passo atrás e feito uma pausa. Talvez as coisas tivessem saído de maneira muito diferente. Responder exige prática, e essa prática começa com a consciência. Na próxima vez que você sentir suas emoções subindo à superfície, respire fundo e dê a si mesmo alguns segundos para refletir. Esses segundos podem fazer toda a diferença. Em vez de reagir de imediato, pergunte-se: qual é a melhor forma de lidar com isso? Como posso agir de maneira que eu não me arrependa depois? Essa pausa, por menor que seja, permite que a razão entre em cena, substituindo a emoção momentânea. Outro aspecto importante de aprender a responder e não reagir é desenvolver a paciência. Sêneca dizia que a paciência é a virtude que nos ensina a suportar o que não podemos mudar e a esperar o momento certo para agir. Quando reagimos impulsivamente, muitas vezes estamos sendo movidos pela impaciência, pelo desejo de resolver algo imediatamente. Mas, como os estoicos nos ensinam, o tempo e a reflexão são aliados poderosos. Muitas vezes, a melhor resposta é aquela que vem após um momento de reflexão. Marco Aurélio também refletia sobre a importância de responder, em vez de reagir. Ele via a resposta ponderada como uma forma de manter o controle sobre si mesmo e sobre suas emoções. Para ele, a verdadeira força não estava em reagir rapidamente, mas em ser capaz de refletir e agir com sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras. No final das contas, a prática de responder e não reagir é o que nos permite viver de acordo com a razão, em vez de sermos escravos das emoções. Isso não significa que você nunca se sentirá irritado, triste ou frustrado. As emoções são naturais e inevitáveis. No entanto, significa que você terá o poder de escolher como essas emoções vão influenciar suas ações. 5. Questione seus pensamentos. Uma das habilidades mais poderosas que os estoicos nos ensinam é a capacidade de questionar nossos próprios pensamentos. A mente, por natureza, é uma fábrica de ideias e interpretações, mas nem todas elas são verdadeiras ou racionais. Muitas vezes, nossos pensamentos são distorcidos por emoções como medo, raiva ou ansiedade, e isso pode nos levar a tomar decisões que, à primeira vista, parecem sensatas, mas que, na realidade, estão longe disso. A filosofia estoica nos encoraja a desenvolver um pensamento crítico, especialmente em relação às nossas próprias ideias. Pense nas inúmeras vezes em que você ficou ansioso ou irritado com algo que, mais tarde, ao olhar de forma mais objetiva, percebeu que não era tão grave quanto imaginava. Isso acontece porque, muitas vezes, não questionamos nossos pensamentos no momento em que eles surgem. Simplesmente aceitamos o que nossa mente nos diz como verdade absoluta. Mas, e se começássemos a questionar esses pensamentos? Quando uma ideia perturbadora ou irracional surgir, você pode parar e perguntar: isso é realmente verdade? Ou, estou vendo essa situação de forma clara, ou estou sendo influenciado pelas minhas emoções? Esses pequenos momentos de reflexão podem fazer uma diferença enorme na forma como você lida com os desafios do dia a dia. Imagine que você está enfrentando uma crítica no trabalho. Seu primeiro pensamento pode ser: eu sou um fracasso, nunca faço nada certo. Esse tipo de pensamento, movido pelo medo e pela insegurança, pode facilmente tomar conta e afetar sua confiança. No entanto, ao aplicar o princípio estoico de questionar seus pensamentos, você pode parar e perguntar: essa crítica significa realmente que eu sou um fracasso? Provavelmente, ao analisar a situação com calma, você perceberá que a crítica é apenas uma oportunidade de melhoria, e não uma sentença sobre sua competência. Esse exercício de questionar os pensamentos é fundamental para viver com mais racionalidade e menos impulsividade. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre como nossas mentes podem nos enganar. Ele acreditava que devemos treinar nossas mentes para examinar cada pensamento com cuidado, antes de aceitá-lo como verdade. Para ele, essa prática era uma forma de manter a mente clara e focada no que realmente importa. Questionar seus pensamentos te ajuda a evitar conclusões precipitadas. Muitas vezes, ao enfrentarmos uma situação emocionalmente carregada, nossa mente imediatamente cria suposições que nem sempre refletem a realidade. Perguntar a si mesmo: tenho evidências suficientes para acreditar nisso? Ou estou agindo de acordo com fatos ou com interpretações emocionais?
Ajuda a filtrar pensamentos irracionais e a tomar decisões mais sensatas. Essa prática de autoquestionamento nos dá uma poderosa ferramenta para enfrentar os desafios da vida com mais serenidade e controle. Ao longo do tempo, ao aplicar essa técnica, você notará que se tornará menos suscetível a ser arrastado por pensamentos negativos e impulsivos. Em vez disso, você será capaz de manter a razão como guia, respondendo aos desafios com calma e clareza mental. 6. Veja as situações de forma objetiva. O estoicismo nos ensina a olhar para a vida de maneira objetiva, separando os fatos das nossas interpretações emocionais. Muitas vezes, o que causa sofrimento não é o evento em si, mas a forma como interpretamos esse evento. A capacidade de ver as situações objetivamente, sem ser levado pelo turbilhão de emoções, é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver para agir com razão e clareza. Sêneca, em seus escritos, nos lembra que a sabedoria é ver as coisas como elas são e não como parecem ser. Isso significa que, para agir com racionalidade, precisamos ser capazes de tirar as lentes da emoção e olhar os fatos friamente. Em vez de permitir que as emoções distorçam a realidade, devemos nos esforçar para observar o que realmente está acontecendo. É fácil ser dominado pela raiva, pela ansiedade ou pelo medo, mas o verdadeiro desafio é ver a situação com clareza, independentemente das emoções que ela desperte em nós. Por exemplo, imagine que você está enfrentando uma situação difícil. Seu primeiro instinto pode ser o de se sentir sobrecarregado ou de pensar que tudo está contra você. No entanto, ao praticar a objetividade, você pode parar e perguntar a si mesmo: quais são os fatos dessa situação? O que eu sei com certeza? Esse simples ato de focar nos fatos ajuda a eliminar as interpretações exageradas e irracionais que muitas vezes surgem em momentos de tensão. O desafio de ver as coisas de forma objetiva não é suprimir as emoções, mas sim aprender a reconhecê-las sem permitir que elas ditem nossas ações. É natural sentir frustração ou tristeza diante de uma adversidade, mas o estoicismo nos ensina que, mesmo nesses momentos, podemos escolher agir de acordo com a razão. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo que a maneira como ele via o mundo era uma escolha. Ele podia escolher ver as coisas com clareza e objetividade, ou podia ser arrastado pelas emoções. Ele acreditava que a objetividade era uma forma de se libertar das correntes das reações emocionais automáticas. Quando vemos as situações de forma objetiva, também nos tornamos menos suscetíveis a sermos manipulados pelos outros. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem tentar nos influenciar com base em emoções, seja através de manipulações, críticas ou até mesmo elogios. Ao manter um olhar objetivo, você consegue discernir o que é genuíno e o que é apenas uma tentativa de influenciar suas ações. Isso não significa ser cínico ou desconfiado, mas sim ser racional e atento. Praticar a objetividade exige treino e autoconsciência. Comece a observar como você reage às situações do cotidiano e pergunte-se: estou vendo isso de forma objetiva ou estou deixando minhas emoções interferirem? Quanto mais você se treina para questionar suas reações, mais claro o mundo se torna. E com essa clareza, você será capaz de tomar decisões melhores e mais equilibradas. Imagine o poder que você pode conquistar ao ver as coisas como elas realmente são, sem o véu das emoções distorcendo sua percepção. Essa prática não apenas traz mais paz interior, mas também permite que você lide com as situações mais desafiadoras da vida com mais calma e sabedoria. 7. O silêncio pode ser sua melhor resposta. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez nas respostas, a prontidão em expressar opiniões e a constante necessidade de reagir a tudo ao nosso redor. Contudo, o estoicismo nos oferece uma perspectiva diferente e profundamente poderosa. O silêncio muitas vezes pode ser a melhor resposta. Aprender a praticar o silêncio, em vez de reagir impulsivamente, é uma das ferramentas mais eficazes para manter a razão e a paz interior. Os antigos estoicos acreditavam que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma forma de autocontrole e reflexão. Epicteto, em seus ensinamentos, destacava a importância de observar antes de agir ou falar, lembrando que temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos.
Essa sabedoria simples, mas profunda, nos convida a ponderar antes de nos lançarmos em respostas impensadas ou emocionais. Pense em quantas vezes uma discussão escalou rapidamente porque as palavras foram ditas sem reflexão. Reações precipitadas, muitas vezes carregadas de raiva ou frustração, podem ferir os outros e criar situações das quais nos arrependemos mais tarde. A prática do silêncio nos dá o espaço necessário para processar as emoções antes de agir ou falar, permitindo que a razão tome a dianteira. O silêncio, no estoicismo, é visto como uma pausa necessária. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora ou emocionalmente carregada, o silêncio nos oferece a chance de observar a situação de forma objetiva. Ele nos permite respirar fundo e refletir. Qual é a melhor forma de responder a isso? Ou até mesmo, preciso responder a isso agora? Essas perguntas simples podem evitar muitas situações de conflito e arrependimento. O poder do silêncio também está na sua capacidade de transmitir autocontrole. Em muitas situações, não responder imediatamente é um sinal de força e não de fraqueza. É o reconhecimento de que nem todas as provocações ou desafios merecem uma resposta. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, praticava o silêncio como uma forma de autocontrole em suas interações diárias. Ele acreditava que, ao escolher o silêncio em momentos de conflito, estava demonstrando que era dono de suas emoções, e não o contrário. Outra grande vantagem de praticar o silêncio é que ele nos dá tempo para processar a situação de forma mais clara. Quando somos provocados ou colocados sob pressão, a reação imediata tende a ser emocional. No entanto, ao optar pelo silêncio, damos espaço para que a razão se manifeste. O tempo que passamos em silêncio nos permite considerar a situação sob diferentes ângulos, avaliar os possíveis resultados de nossas respostas e tomar decisões mais ponderadas. Além disso, o silêncio nos ajuda a ouvir melhor. Quando estamos constantemente falando ou reagindo, não estamos realmente ouvindo o outro. Ao praticar o silêncio, você também pratica a escuta ativa, uma habilidade valiosa tanto nos relacionamentos pessoais quanto profissionais. A escuta ativa nos ajuda a compreender melhor as necessidades e perspectivas dos outros, o que nos permite responder de forma mais eficaz e empática quando for a hora certa de falar. Praticar o silêncio não significa evitar o conflito ou se afastar das responsabilidades. O silêncio é uma ferramenta que usamos para preparar uma resposta mais ponderada e racional. É importante entender que há momentos em que o silêncio é a melhor resposta imediata. Mas também há momentos em que devemos falar. E nesses momentos, o silêncio prévio nos garante que as palavras escolhidas serão sábias e equilibradas. A prática do silêncio é particularmente útil em situações de conflito. Quando alguém está emocionalmente exaltado, o instinto natural é reagir da mesma forma, mas isso normalmente só aumenta a tensão. Ao optar pelo silêncio, você não alimenta o fogo das emoções e permite que a situação se acalme. Muitas vezes, as pessoas que estão irritadas ou frustradas esperam uma reação rápida e impensada. Ao responder com silêncio, você quebra esse ciclo e abre espaço para um diálogo mais construtivo. Em momentos de reflexão, o silêncio também nos conecta com nossa própria sabedoria interior. Ele nos permite pensar mais profundamente sobre nossos valores e sobre como queremos viver. No fim das contas, o silêncio nos dá a oportunidade de escolher como agir, em vez de sermos empurrados pelas emoções ou pela pressão externa. Agir com a razão, em vez de ser guiado pelas emoções, é uma caminhada incrível de autoconhecimento e disciplina. A filosofia estoica nos oferece ferramentas valiosas para alcançar esse estado de clareza e controle sobre nossas vidas. Ao longo dessas 7 lições, você aprendeu que o verdadeiro poder reside dentro de nós, na nossa capacidade de responder ao mundo de maneira ponderada e não impulsiva. Quando aplicamos a razão em nossas ações, nos libertamos das correntes emocionais que nos prendem a reações impulsivas e prejudiciais. Controlar apenas o que está ao nosso alcance, como nossos pensamentos e atitudes, nos proporciona uma sensação de paz e domínio. Questionar nossos pensamentos, praticar o silêncio e desenvolver o hábito de responder com calma e ponderação são hábitos que, quando cultivados diariamente, transformam nossa forma de lidar com as adversidades.
Ao aplicar a lógica, ver as situações de forma objetiva e praticar a paciência, você começará a experimentar uma nova maneira de encarar a vida, mais tranquila, equilibrada e focada no que realmente importa. Essas lições estoicas não são meras teorias filosóficas, mas sim práticas que você pode aplicar diariamente para viver de maneira mais plena e consciente. O estoicismo nos lembra que, independentemente das circunstâncias externas, somos os mestres de nossas próprias mentes. Quando agimos com razão, nos tornamos mais resilientes, mais pacientes e menos vulneráveis às tempestades emocionais. Então, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Pratique o autocontrole, questione seus impulsos e use a razão como sua bússola. Ao aplicar essas lições em sua vida, você estará dando um passo importante rumo a uma existência mais centrada, equilibrada e verdadeiramente livre. Se você chegou até o final desta jornada, comente: "Eu sou guiado pela razão." E compartilhe este aprendizado com quem você sabe que pode se beneficiar dessa mensagem. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e continuar conosco nessa jornada de autodescoberta e transformação pessoal. Espero você no próximo vídeo. Até breve.